Estamos começando mais uma live no aquecimento do nosso desafio Farmácia Natural, que começa semana que vem, segunda-feira, dia 28 de agosto. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Bia Carneiro, sou profissional de Ayurveda, especializada em saúde infantil, e estou aqui hoje para receber a Stephanie, uma mãe, assim como eu, como vocês, mãe de duas crianças, a Liz, de 4 aninhos, e o Luca, de 1 ano e 10 meses. E a Stephanie vai compartilhar com a gente como é que tem sido no dia a dia dela a implementação do método Farmácia Natural. Mas antes da Stephanie entrar aqui, da gente ter esse bate-papo, eu quero saber se a transmissão tá certa, tá ok, vocês estão conseguindo me ouvir, me escutar. Quero dar as boas-vindas a todas vocês que estão entrando aqui agora, às 8 horas da noite, para mais uma live de aquecimento do Desafio Farmácia Natural, live Crianças à Prova de Doenças. Então, muito boa noite. Obrigada por estarem aqui, e quem quiser compartilhar seu nome, sua cidade, quantas crianças você tem, a idade das suas crianças, também pode compartilhar. Se quiser compartilhar também o perrengue aí que você está vivendo nesse momento com as suas crianças, também compartilha. E assim a gente vai se conhecendo cada vez mais, tá bom? Mas antes eu quero saber se a transmissão tá ok, vocês podem dar um joinha para mim, me avisar. Tá tudo certo? A Sandra já avisou aqui, ótimo, boa noite. Então, gente, só para a gente estar todo mundo aqui na mesma página, essa live de agora, né, Criança à Prova de Doença, que eu vou fazer com a Stephanie, que é mãe da comunidade Farmácia Natural, mãe de 2 crianças, e vai compartilhar como é que tem sido o uso do Farmácia Natural na casa dela. Faz parte do aquecimento do Desafio Farmácia Natural, edição primavera. Então, a gente vai ficar de hoje até a outra sexta-feira, dia 1º de setembro, falando bastante sobre imunidade infantil, sobre cuidados naturais do Ayurveda para a saúde infantil. Estou aqui com o Haroldo atrás de mim, atrás do celular. Espero que ele não cometa nenhum acidente que derrube as coisas. E se você ainda não está inscrita no desafio, o link está na bio do Instagram. Por favor, se inscreva, não perca essa oportunidade. Todo esse conteúdo é online, é gratuito. E eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida, assim como tem feito a diferença na vida de centenas, milhares de mães. Vocês já sabiam que já são mais de 30 mil mães participantes do Desafio Farmácia Natural? Então, é muita mãe que já testou, que já provou, que já usou o método Farmácia Natural. Não seja você a única a ficar de fora. Então, se você ainda não se inscreveu, clica no link da bio, se inscreva, que a gente, para você receber todas as informações, entrar no grupo do WhatsApp, o Ricardo vai te mandar por lá todas as informações necessárias de toda a programação. Então, deixa eu ver se a Stephanie já está aqui, para a gente chamar ela. Vamos lá, vamos ouvir aqui, Stephanie Menezes. Haroldo, fique quietinho, vocês. Haroldo, nesse momento, se coçando, mas ele estava querendo derrubar a lâmpada. Oi, Stephanie, calma aí. Tudo bem? E aí, boa noite. Boa noite, tudo bem, gente? Muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui comigo para compartilhar um pouquinho da sua história. Eu que agradeço, é um prazer, gente, dividir um pouquinho com vocês a minha experiência, como tem sido aqui. E eu aqui de última hora, minha internet resolveu cair, então eu estou usando o meu 4G, que eu espero que dê certo. Qualquer coisa vocês avisam aí, se tiver ruim a transmissão. Mas vamos tentar, tá bom? Vai dar certo. Vai. Você mora em que cidade, Stephanie? Eu moro em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uau! Tem uma prima que mora aí. É bem quente, né? Bem quente. Aqui a gente está passando por um inverno quente e muito seco. Aham. Muito seco. E conta pra gente, Stephanie, como é que tem sido, como é que era a sua vida antes do Farmácia Natural, como é que tem sido depois do Farmácia Natural? Conta um pouquinho da sua história, da história da Liz, do Luca. Sim. Então, a Liz tem 4 anos, o Luca 1 ano e 10 meses. E, bom, antes do Farmacinha, o meu histórico é de muitas gripes, resfriados, né? O viral, os dois estão na escola, então é aquela coisa, a criança que vai para a escola acaba sendo constante, e como são 2, quando um pega, acaba trazendo para casa, e aí eu fico cuidando de 2 O outro fica doente.
Então, e aí, com a Liz, que tem 4 anos, que é a mais velha, o histórico de saúde dela é um pouquinho mais complicado, porque logo quando recém-nascida, quando ela tinha 20 dias, ela fez um quadro de bronquiolite, que foi diagnosticado errado a princípio, diagnosticado como pneumonia. Então, eles entraram com antibiótico, e aí no meio do caminho, outro mudou de médico, e aí falaram que era bronquiolite, que não tinha necessidade do antibiótico. Então, ela entrou com uma carga de remédio com 20 dias, e eu acho que isso pode ter prejudicado, assim, um pouquinho do que veio pela frente. Então, a minha dificuldade sempre foi mais com ela do que com o Luca. O Luca, ele tem uma resposta mais rápida, mas ela o tempo inteiro, quando pega qualquer resfriado, começa com uma tosse que não sara nunca, não sarava nunca, né? Ela chegou já a ficar 45 dias já num quadro de tosse, assim, de crises. Nossa. À noite dela tossia, a cada 2 minutos ela tossia. Eu já não sabia mais o que fazer, já tinha dado antibiótico, já tinha feito tudo. E ela voltava. O antibiótico é aquela coisa assim, né? Pelo menos a nossa experiência. Você dá um antibiótico, enquanto os 10 dias lá, parece que tirou com a mão. Aí acaba o antibiótico, 4, 5 dias depois a criança está tossindo de novo. Eu falo, gente, não é possível. E eu já estava numa situação que eu não sabia mais o que fazer. Ela, com 2 anos e meio, eu estava grávida do Luca, de 9 meses. Ela precisou internar. Foi nessa vez que ela ficou 45 dias num quadro muita tosse. E aí ela estava com uma respiração já aparecendo assim, a costelinha, sabe? E batendo a asa, né? Que eles falam bater da asa do nariz. E aí a gente, então, precisou internar. E ela fez um quadro de atalactasia pulmonar, que é quando uma parte do pulmão ele se fecha, os brônquios inflamam, e o pulmão, que ele é uma espécie de uma bexiga, né? Ele acabou colando uma parte. Então, a oxigenação dela não melhorava. Ela já tinha tomado todos os remédios possíveis. Não melhorava por conta disso. Então, o tratamento mesmo que ajudou foi fisioterapia respiratória na época. E eu grávida, com a barriga de 9 meses do Luca. Imagina, que perrengue. Ficamos 11 dias internados no hospital. Nossa. E, enfim, 3 dias depois ele nasceu de parto normal. Então, ele ainda foi muito querido, porque ele esperou a irmã dele melhorar. Mas, assim, a nossa rotina era essa, né? De muito antialérgico, bombinha, né? Sabutamol, Prenil, Tanop. E aí, em último caso, ia para antibiótico, mas nessa situação, melhorava enquanto estava tomando antibiótico, dali a pouco começava tudo de novo. E eu sempre fui, assim, mais eu estudo muito fitoterapia, aromaterapia, eu trabalho com isso. Então, que legal. eu sempre fui adepta, os meus filhos sempre fizeram uso das ervas, né? Então, para mim, não foi muito difícil, porque eles sempre tomaram cúrcuma com mel e a pimenta preta, xaropes naturais que eu fazia em casa. Só que eu não via resultado. Mas porque eu só fazia uma parte do processo, que era entrar com a fitoterapia, né? Mas os sabotadores de imunidade eu não tinha conhecimento, várias coisas dentro da rotina de alimentação deles eu fazia de forma equivocada, né? Então, farmacinha, para mim foi a prova, assim, né, de que não adianta, é um método, e não adianta você usar só um pilar, né? Que eu usava só um pilar, que é a fitoenergética. Mas não tinha tanto resultado. Às vezes melhorava e tal, mas não era aquela coisa que você fala assim, nossa, isso realmente funciona. Então, acabava gravando e eu ia para o medicamento. Sempre acabava sendo assim, dessa forma, né? E quando eu comecei a fazer tudo direitinho, aí foi maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Faz pouco tempo, né, gente? Eu sou aluna do Farmacinha. Eu entrei dia 26 de junho. Então, semana que vem vão completar 2 meses ainda.
2 meses. Os resultados, assim, já são muito bons, muito satisfatórios mesmo. Que Eles incrível. eles, assim, adoecem ainda, mas com uma resposta imunológica muito mais rápida. Começa a tossir, mas logo já sara. Febre, é uma noite de febre e não tem mais. Então, as coisas mudaram bastante, assim. Eu tô Que gostando. bacana, Stephanie. Muito legal. Gente, então assim, o que me impressionou nessa história, primeiro, 2 meses só que você está usando o método farmácia natural e já vendo todos esses resultados. Segundo, esse ponto que você trouxe, né? É bem interessante. Você é a primeira mãe que eu converso, aluna da comunidade, que já utilizava as ervas, as especiarias, no cuidado com as crianças e não via resultado. E aí, ao conhecer o método, ao começar a implementar o método farmácia natural, usou novamente as ervas, mas vendo o resultado. Por quê? Porque tem essa diferença muito importante que é um dos pilares, né, do método, como a Stephanie falou. É um método, tem 4 pilares. Se a gente não usa os 4, o negócio fica esquisito, né? Não funciona. Então, um dos pilares é a gente apoiar, estimular o sistema imune com os cuidados certos. E aí entra a alimentação, é muito importante, a rotina da criança. Especialmente, é sempre importante, esteja a criança saudável ou doente. Mas quando a criança está doente, é meio que assim, não dá para não fazer, não tem desculpa, porque senão não vai fazer efeito mesmo, não vai funcionar. Assim como não vai funcionar o remédio da farmácia. Exatamente. Se a Porque gente, é esse ponto se a gente continua dando antibiótico, antialérgico, anti-inflamatório e está dando lá os sabotadores da imunidade para a criança, né? Se os sabotadores continuam presentes, não vai resolver. Como você falou, você vai ter aquele alívio ali por 10 dias, enquanto você está dando antibiótico ou antialérgico, mas depois volta tudo de novo, porque a raiz do problema continua ali, né? Exatamente. Então, enquanto a gente não remove essa raiz do problema, não tem jeito. E aí pode ser a cúrcuma com mel, ou antibiótico, ou anti-inflamatório da farmácia, que não vai funcionar. Né? Então, achei bem interessante esse relato que você trouxe, Sim. porque é como se fosse um antes e depois dos remédios caseiros, mas com ou sem método, Sim. né? É isso. Não, os meus amigos sempre brincam, assim, me chamam de mãe bruxa, porque eu sou daquelas que fica fazendo poção mágica, sabe? Com um monte de erva, temperos e tal. Eu sempre fiz essas coisas para eles. Mas assim, eu não via tanto resultado como quando eu estudava, eu via numa bibliografia, num estudo científico, e eu falava, gente, mas não tá fazendo sentido, assim, ajuda um pouco, mas não é aquilo que eu esperava, né? Que eu estudo e que eu vivo, Uhum. né? É tudo isso, assim. Então, para mim foi, nossa, um virar, porque mudou completamente, completamente mesmo. Agora tudo que eu tô fazendo de aromaterapia, nossa, tá funcionando super assim. E tem ajudado bastante mesmo, mas é bem isso, eu fazia muita coisa. Nossa, dava uma madeira de leite de vaca antes de dormir. Isso era de É. praxe. Engraçado assim, eu já tinha uma desconfiança em relação aos lácteos. Mas o que acontece? Como eu nunca tinha visto um profissional que tivesse nos atendido, né? A Alice passou por vários pediatras, ela passou por pneumologista, alergista. Ninguém nunca mencionou qualquer coisa desse tipo. Eu saía de lá com uma receita que tinha, todos eles parece que eram iguais, que eles conversavam, que a lista era igual. Era um antialérgico, um corticoide sistêmico, um corticoide nasal. Se piorar, um antibiótico, né? Uhum. Mas assim, ninguém nunca abordou a respeito de alimentação. No alergista, eu falei, nossa, a gente vai no alergista, acho que vai dar alguma coisa em relação ao leite. Eu tinha uma desconfiança, sabe? Mas ela fez teste de alergia e não deu alergia ao Uhum. leite. E aí, assim, toda mudança, ela te traz um pouco de transtorno, né? E se você não tem Sim. convicção daquilo ali, é difícil você manter. Então, por vezes eu tentei retirar os lácteos, mas eu não tinha força, assim, de manter aquilo ali, sabe? E Uhum. aí o farmacinha trouxe isso. Eu falei assim, não, eu preciso realmente tirar
Isso não vai estar ajudando em nada a gestão dos meus filhos. Então, agora eu tenho, assim, convicção, força argumentativa, porque quando a gente fala de rede de apoio, é muito difícil, né? Sim. Eles ficam muito com tanto a avó materna quanto os avós paternos, e assim, eu tô tendo que ser bem enfática com eles, porque eles adoram dar um iogurtinho, né? Uma mamadeira com leite. Esses dias foi engraçado, porque eu tava na casa da minha sogra, e aí eu comecei, assim, a mamadeira das crianças, eu comecei a trocar. Então, em vez de dar o leite de vaca, eu dou um leite vegetal. Ou eu dou um chazinho da imunidade. Ou tem dia que eu só dou uma água morna, né? E eu fui na casa da minha sogra e o Luca tava querendo tirar um soninho e tal. Ela falou, faz uma mamadeira pra ele. Então, eu falei, tá bom, vou fazer. Daí fui lá na cozinha, esquentei uma água morna e coloquei na mamadeira. Na hora que ela viu aquilo, ela falou, meu Deus, coitado desse menino, como se eu estivesse fazendo assim, a melhor coisa do mundo, porque eu não ia dar um leite de vaca para ele, sabe? E eles estão aceitando, isso que é mais incrível, assim. A gente acha que a criança não vai se adaptar, né? Mas, claro, no começo eles chiaram um pouco, né? Porque não dá pra gente dizer que um leite vegetal vai ter o mesmo sabor de um leite de vaca. Sim. Mas, assim, as primeiras mamadas, né, que eu dei, eles tomavam, tipo, só um pouquinho, assim, não tomava mais. Eu falei, tudo bem. E aí, na segunda, eu já tomava um pouquinho mais. Na terceira, eu já trocava por um chazinho, eles já estavam mais aceitando, sabe? E aí foi mudando. E o legal também é que a Alice, que já tem 4 anos, eu já estava com vontade de desmamar, né, da mamadeira, assim. Né? Ela já tá grande, né? Não tem necessidade de ficar tomando mamadeira. E aí ela começou a não me pedir mais, porque ela me pedia todo santo dia antes de dormir. E às vezes de madrugada ela acordava e ela queria tomar leite de novo. E eu fazia. Então eu dava uma mamadeira de leite de vaca antes de dormir e muitas vezes outra de madrugada. Caramba, muita coisa, realmente. Fora isso, fazia vitamina de leite com fruta. Todo dia eles tomavam Leite com banana. Todo dia? Mas eles amavam vitamina de abacate, banana. E eu fazia achando que eu estava arrasando, né? Tipo, nossa, meus filhos comem fruta e tudo mais, achando assim que eu estava abafando. E mal sabia que eu estava piorando o quadro, né? Aumentando o muco, etc. E aí a Liz, então, ela parou de pedir mamadeira. E eu tô super feliz com isso também, porque ela não tá querendo mais. Então, é uma criança a menos, né, para eu ter que ficar acordando de madrugada e tá atendendo, né? E o Luca tá super feliz tomando uma mamadeira dele com um chazinho da imunidade. Gente, essa é demais. Adorei. Mas é muito, muito bacana o que você está compartilhando, Stephanie. Primeiro, as crianças, gente. Isso que você trouxe, né? Das crianças, num primeiro momento, deram uma resistida, mas depois foram se adaptando. E isso é o que eu mais vejo, essas duas coisas, né? Primeiro, o grande medo das mães em que se a criança vai aceitar ou não. Tanto as mudanças na alimentação, como os próprios remédios caseiros, feitos à base de ervas e especiarias, né? E as crianças, gente, elas são muito mais resilientes do que nós adultos, né? Impressionante como elas se adaptam muito mais facilmente às mudanças do que nós adultos. Então, você indo aí comendo pelas beiradas, como a Stephanie compartilhou, né? Dá um pouquinho um dia, dá mais um pouquinho outro dia, sem forçar a barra, aceitando e conversando com a criança, funciona. Assim, é impressionante. Então, muito legal. E outro ponto que você falou aí, que como é que eu posso falar? Eu me identifico muito, porque eu também sou assim, é que você falou, para eu fazer alguma mudança, fazer mudanças é sempre difícil, né? Mudar hábitos e tal, para todo mundo. Mas, aí você falou, mas para mim, quando eu vejo algo aqui que tem um embasamento, né? Quando eu entendo o porquê das coisas, fica muito mais fácil. E eu sou 100% assim. E por isso que eu fui começar a estudar tanto Ayurveda. E aí eu aproveito para falar, para quem não sabe, né, que o método farmácia natural ele tem como base o conhecimento do Ayurveda, que é uma ciência milenar.
que já está presente, sendo utilizada pela humanidade há pelo menos 5.000 anos. É muito, muito antiga. E é um sistema de saúde reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. Então, é um sistema de saúde tradicional, reconhecido pela OMS e reconhecido pelo Ministério da Saúde do Brasil. Então, no Brasil, por exemplo, o Ayurveda faz parte das práticas integrativas e complementares de saúde. Não sei se você sabia, Stephanie. Então, se você, por exemplo, for no SUS, né, no posto de saúde, no hospital público, se tiver ali um profissional qualificado em Ayurveda, ele pode, no SUS, oferecer tratamento, cuidados ayurvédicos para a família toda. Então, isso dá muita segurança para a gente, né? E tudo que eu compartilho com vocês, nas lives, nas aulas do Beba da Mama, na comunidade de farmácia natural, não sai da minha cachola. Não fui eu que inventei, não fui eu que criei. Eu só estudo muito isso tudo há quase 10 anos, implemento na minha vida e também ajudo mães, famílias que queiram implementar, né? Então, é muito impressionante. E o Ayurveda é uma ciência. Tem um médico ayurvédico que ele fala, né? Ayurveda não tem fio solto, não tem ponta solta. Tudo é muito bem explicado o porquê das coisas, né? Então, quem está curiosa aí para saber por que que o leite é um problema, né? Será que todo leite é um problema? Esperem até a aula de segunda-feira que a gente vai falar sobre os sabotadores da imunidade, né? Para entender o porquê que o leite pode ser um problema, sim, para a saúde das crianças, especialmente dando à noite, antes de dormir, no meio da madrugada, que a digestão está mais fraca, está mais lenta, né? E se for leite de supermercado, então pior ainda, de caixinha. Então tem várias nuances, né? O leite não é um vilão por si só, mas o leite que a gente consome, que a maioria das pessoas consome, dado em horários inapropriados, acaba causando um monte de problema para a criança, né? Como a Stephanie relatou, que só de fazer esses ajustes já viu uma imensa diferença. E, Stephanie, quais foram os desafios para implementar o método farmácia natural? Além dessa dificuldade nesse primeiro aí, como é que eu posso falar? Essa primeira abordagem com as crianças, e no início elas estranharam um pouco. Teve algum outro desafio que você está passando, que você já passou? Às vezes alguma coisa que você está vivendo agora. Essa questão do paladar, então, logo de início, mas acho que a gente tem conseguido superar, assim, dificuldade com a rede de apoio, então eu tive que vir, né, com argumentos e mostrar, olha, assim, assim, assado. Mas aí, quando começa a ter resultado, eles falam, opa, acho que essa menina não tá tão doida, né? Faz aí, tá dando certo. Olha, tá funcionando esse negócio. Eles estão me respeitando mais nesse sentido, tipo assim, ó, realmente, né? A Liz melhorou bastante, né? Ela não tem tido mais as crises de tosse dela, então, às vezes ela vem dormir na casa da minha mãe tá percebendo a diferença, né? Então, assim, e assim, ensinando um pouco para eles também, porque aí eles acham que é só dar sem lactose. Aí outro dia eu cheguei, meu pai tinha comprado um monte de iogurte sem lactose. E eu assim, não, pai, mas não é assim, aí tinha que explicar tudo, né? Que ainda assim se trata do leite da vaca. Então assim, essa parte de você tem que ensinar um pouco, né? Também quem vive próximo. Mas eu tenho certeza que isso vai melhorar a qualidade de vida de todo mundo, inclusive deles, sabe? Sim, com certeza. Que mais? Cara, tem sido assim, tranquilo. Eu acho que é justamente por eu já ter tido essa experiência um pouco das ervas, né? Então, eu tive aquela coisa assim, tá, mas e agora o que eu vou dar para os meus filhos comerem? Porque. Isso é uma pergunta bem comum também. E agora? O que eu vou? Tira o leite. Se a gente tirar a farinha branca, o açúcar, o que sobra para essas crianças comerem, né? Na verdade, assim, a gente tem que abrir a caixola mesmo, né? Porque é uma infinidade de possibilidades, mas culturalmente, a gente consome, né, muito esses produtos. Tudo que a gente vai comer ou tem glúten, ou tem lactose, né, carne vermelha. Na minha casa, assim, era aquela coisa, se a gente vai pensar no almoço, você pensa primeiro na proteína para depois pensar no resto, né? E aí, todas essas mudanças, então não consumia carne vermelha durante a noite, então a gente
conseguiu diminuir, assim, consideravelmente. O que mais de dificuldade? Cara, acho que é isso. As crianças ainda estão adoecendo, com uma frequência menor, mas eu acho que ainda não cheguei numa frequência ideal, né? Eles não adoeçam, então ainda tem sido esse desafio, mas assim, fazem menos de 2 meses, né? Então eu tô tentando trabalhar a imunidade mesmo. Sim. Mas assim, tem dado super certo os resultados. Só o fato de depois que eu comecei, eu não dei mais nenhum antialérgico, nenhuma bombinha de aerolina, xarope, nada, nada, nada. Tem sido só lavagem nasal, as ervas, as mudanças de rotina, né? Então, comecei a fazer a raspagem da língua. Eu já fazia a raspagem da minha língua, mas eu não fazia nas crianças. E aí eu falei assim, não, é importante sim. Então agora todo mundo vai fazer com purificador. E aí comecei fazendo com a colher, né? Agora já tô com raspagem para eles. E aí, assim, não dei mais medicamento. Vou na farmácia agora, só compro fralda, graças a Deus. Mas acho que o Lucas já vai sair também do desfraude. Porque eu falava, gente, eu sou sócia da farmácia. Se você somar medicamento para 2 crianças com fralda, não. É muito dinheiro. Tá doido. Tudo que a gente Quanto você gastava de farmácia antes do Farmácia Natural, Steph? Olha, eu considero que eu já era uma pessoa que eu tentava consumir muito pouco, assim. Porque eu sempre tentei primeiro o natural para depois ir para a farmácia. Mas acabava que eu ia para a farmácia porque o natural não fazia o efeito esperado, né? Sim. Eu gastava em torno de uns 300, 350 reais por mês de farmácia. Caramba. E agora fui na farmácia comprar fralda e saí de lá só com as fraldas. Maravilhoso. Maravilhoso. Não comprei mais nada, assim. Então, tem sido bem, bem tranquilo e vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Obrigada. Muito legal. É isso que eu falo, a farmácia natural, ela não vai substituir um antibiótico, antialérgico, anti-inflamatório que o pediatra prescreva. Não é esse o objetivo, né? Inclusive, é sempre para usar junto com o pediatra. Mas a criança não vai mais precisar. O médico não vai mais indicar. Porque a criança não agrava a situação. Quando você age rápido nos primeiros sinais e sintomas, e usando todo o método, né? Então, eu sempre falo nas aulas que eu dou. Primeiro, qual é a primeira linha de ação no tratamento de qualquer doença? Isso não só nas crianças, qualquer pessoa, mas a gente está falando aqui das crianças. Então, é você descobrir qual é a causa daquele problema e remover o fator causativo, né? Então, se é o frio, se é a alimentação, enfim, você tem que descobrir. E nas aulas que eu dou, sempre boto lá as principais causas para vocês já terem ali um mapa, né, por onde percorrer e identificar. E aí você elimina essa causa. Eliminando essa causa, metade do problema está resolvido. E aí você pode ajustar a alimentação, a rotina, usar as especiarias para apoiar o corpo da criança para ele se restabelecer mais rápido, né? Então, é realmente muito impressionante. E essa questão da alimentação, como a Stephanie trouxe bastante isso, eu falei hoje de manhã também na live das 2 da tarde, que o Ayurveda considera o alimento super medicamento. Ele chama exatamente assim, é um super medicamento, é o principal, né? No sentido de que ele tem uma importância muito grande. O alimento ele pode ser um veneno ou um remédio, né? Dependendo do que a gente está comendo, do que a gente está oferecendo para a criança, em que quantidade também, né? Até água em excesso faz mal. Então, qualquer coisa que a gente dá em excesso pode ser prejudicial, de forma inadequada. Então, ter esse olhar com o alimento é muito, muito importante, especialmente quando a criança está doente, está adoentada, porque a capacidade digestiva dela diminui. Então, a gente tem que ajustar a alimentação de acordo com a situação, né? Como é que a criança está naquele instante, naquele momento. E a Stephanie trouxe... Saber o que fazer também, sabe? Porque eu ficava, às vezes, muito perdida, né? Então, vinha
a gente saía do médico com aquela lista de medicações, dava tudo ao mesmo tempo. Se alguma coisa fazia bem, eu nem sabia o que é que tinha feito efeito positivo, tá? E no Farmacinha, com o método, você tem um caminho, né, a seguir ali. E isso ajuda muito, você saber o que fazer nos primeiros sintomas, né? Então, primeiro identificar os primeiros sintomas e saber o que fazer. Isso, Exatamente. nossa, é muito bom, traz um Porque quentinho. muitas vezes a gente, não sei se isso acontece com você, Stephanie, mas comigo acontece direto. Às vezes a criança começa a apresentar algum sinal, sintoma, né? Sei lá, o nariz começou a escorrer, deu uma tossida, ou o apetite está esquisito. E aí você liga, você manda um WhatsApp para o pediatra, ou liga para o pediatra, se você tem esse acesso, e o pediatra vai falar, olha, observa, vamos observar, porque ainda não tem, né, muita coisa acontecendo ali. E aí é nesse observar que a gente, quem tem um método farmácia natural, não fica só observando, se observa e atua, né? Alterando a alimentação, dando um chazinho da imunidade, ou dando uma outra receita que seja importante. Então, isso é uma virada de chave muito grande, porque você passa a ser uma observadora ativa, né? E não uma observadora passiva que fica lá só vendo o que vai acontecer para relatar para o pediatra. Então, isso é muito, muito interessante, né? Essa autonomia que a gente ganha quando a gente começa a implementar a farmácia natural. Imprimi, né, as apostilas. Aí eu deixo na cozinha, já deixo na cozinha ali. Porque aí rapidinho surgiu uma dúvida, eu já olho. E Boa! O curso, né, do que o Vicente come, porque eu fiquei com essa, né? Mas e agora? O que os meus filhos vão comer? E aí o curso do que o Vicente come veio, assim, tipo, maravilhoso, porque o Ricardo trouxe receitas, assim, muito fáceis de fazer e gostosas. Eu tô amando fazer, eu fiz acho que quase tudo. E as crianças também estão gostando pra caramba, assim, então tem sido bem, bem legal. Eu fiz a cúrcuma e o gengibre, eu fiz a própria, desidratei. E aí, nossa, que diferença de sabor, né? Que diferença de sabor. Uma cúrcuma que você compra no mercado e outra que você faz, né? E a terapêutica também, né? Muito mais potente, né? Muito mais ação terapêutica. Impressionante. Para quem não conhece, gente, o que o Vicente come é o curso de alimentação saudável para crianças, que eu e o Ricardo ensinamos. O Ricardo, né, é o cara da cozinha, então ele ensina. Porque as mães, como a Stephanie falou, as mães da comunidade farmácia natural começaram, mas Bia, o que o Vicente come? Se não pode dar leite, se não der glúten, açúcar. Aí a gente, bom, então tá, então a gente vai responder para vocês fazendo essas aulas. E que bom que você gostou, Stephanie, que bom que ajudou na sua casa. Os leites vegetais, aprendi a fazer. E, assim, é tudo fácil, né? Mas exige uma certa dedicação, né? E eu sempre tenho uma frase que eu sempre gosto de dizer assim, escolha suas batalhas, né? Então, tu quer dar uma coisa pronta, que você vai lá no mercado, já compra pronto, fácil, que você não tem trabalho nenhum, é só você abrir a tampinha, mas aí em contrapartida você tem que ter um trabalhão com a tua criança doente, que você não vai dormir direito, aquela coisa, ou você quer se dedicar um pouco à alimentação, sabe? Exato. E não ter esses problemas, né? Então, escolha suas batalhas. Eu tenho escolhido me dedicar um pouco mais, então fazer, né, o próprio leite vegetal, mas já aconteceu de acabar e eu correr para o mercado e comprar o leite vegetal em caixinha, né? Sim. E tudo bem, sempre tento escolher, né, ler ingredientes, escolher os mais saudáveis e tal. Exato. Tem marcas boas. Isso, tem. Isso é uma coisa, assim, porque eu acredito que muita gente pode querer começar a consumir leite vegetal. Prestar atenção mesmo, né, na lista de ingredientes, porque não basta ser só vegetal, tem que ser algo saudável. Então, às vezes, tem açúcar misturado, tem flavorizante de baunilha. Então, buscar os mais naturais possíveis, né, quando você não conseguir fazer o seu próprio leite. Exatamente. E isso que você falou, eu resumo isso, essa coisa das batalhas, né? As batalhas que a gente escolhe.
E eu vejo isso como uma escolha entre o curto prazo e o longo prazo, porque como você mesmo mencionou, né? A gente muitas vezes acha que fazer a comida mais saudável, mais natural, preparar em casa, ao invés de comprar tudo pronto no mercado, vai dar mais trabalho para a gente. Isso é uma visão de curto prazo, né? Porque realmente, você fazer tudo em casa, se você comparar isso com comprar uma comida congelada no mercado, só botar no forno e pronto, você vai gastar mais tempo. Mas no médio e longo prazo, a sua criança vai ficar menos doente, como a Stephanie falou. Então, assim, você está trocando um tempo do curto prazo pelo longo prazo, entende? Porque você, quando a sua criança adoece, você não pode trabalhar, a criança fica em casa, dá uma dor de cabeça danada, fora a preocupação, né? Nenhuma mãe, nenhum pai gosta de ver sua criança doente, você fica com medo, o que pode acontecer, o que pode piorar, ficar 10 dias no hospital internado, como a Stephanie teve que passar barriguda com 9 meses de gestação, ou antes com a filha dela com 20 dias, né? Então, assim, são situações. Eu já tive, eu vivi, né, o meu início, quando meu filho nasceu, eu fiquei 10 dias numa UTI neonatal. Então, eu sei o quanto que é barra pesada a gente viver uma situação dessa. Ninguém quer isso. E isso é tempo também, né? Então, quando você investe o seu tempo agora, no curto prazo, para oferecer uma alimentação mais saudável para sua criança, você está economizando tempo lá na frente, porque se você não cuida da alimentação, da rotina, essa criança vai adoecer, porque a imunidade dela é construída a partir da alimentação e da rotina, né? Então, não tem jeito, foi assim que a natureza fez. Então, briga com a natureza, porque não tem muito para onde correr. E outro ponto, Stephanie, que você trouxe da rede de apoio, né? Que muitas vezes a nossa rede de apoio física mais próxima a nós, então nossos pais, nosso sogro, sogra, enfim, né? A família, assim, realmente pode ser um ponto bastante desafiador. Para mim também não fujo à regra. E aí também uma das razões de eu ter criado a comunidade de farmácia natural foi para isso, para a gente ser a nossa rede de apoio, né? Porque quando a gente está implementando essas mudanças e fazendo diferente do que a maioria das pessoas faz, é mais desafiador mesmo. Você é mais questionada, você é vista como, né, bruxa, bruxa, mãe. E aí, quando a gente está junto numa comunidade de bruxas, fica mais fácil, porque uma bruxa apoia a outra. Uma delícia, tô adorando, tô adorando. E aí você não se acha tanto um peixe fora d'água, né? Você não se acha tão esquisito, porque você fala assim, não, gente, tem aqui ó, pelo menos minhas 500 mães fazendo como eu. Então, assim, não é tão esquisito isso, né? E, e aí eu queria te perguntar isso, se você tem sentido esse acolhimento por estar na comunidade de farmácia natural, porque um dos objetivos da comunidade, para quem, né, não está ainda lá, é um grupo no Facebook, onde as mães participam, podem tirar dúvidas, compartilhar suas conquistas, seus desafios, né? E aí queria ouvir da Stephanie como é que tem sido para ela. É uma rede de apoio também, né? Então, às vezes a gente está com alguma dúvida, manda lá. Se bem que vocês são bem, assim, participativos também, né? Estão sempre respondendo, mas é legal ver o que uma outra mãe está fazendo também. E a gente compartilhar, né? Então, assim, super apoio bastante. Acho até que poderia fazer um de WhatsApp. Eu sou uma pessoa que eu não consumo muito Facebook, então se um dia vocês quiserem criar um de WhatsApp... A gente começou com o WhatsApp. Na verdade, assim, as primeiras turmas eram no WhatsApp. Mas as turmas foram crescendo e foi ficando caótico. Porque assim, uma perguntava uma coisa, porque o WhatsApp é aquilo, é muito dinâmico, né? Aí uma mãe fazia uma dúvida ou compartilhava algo, já vinha outra com outra dúvida, aí você respondia a primeira e ficava perdido no meio do caminho. Então agora a solução que a gente trouxe foi, tem a comunidade no Facebook, porque a comunidade do Facebook ela é tipo um Google, tem uma lupa, você pode buscar lá assuntos que já foram conversados, tratados. Então, tem algumas funcionalidades. Eu também não uso Facebook, eu só uso o Facebook para a comunidade de farmácia natural. E o WhatsApp, o Ricardo vai criar um grupo para as mães da comunidade para a gente dar informes, um grupo silencioso, para vocês receberem os informes todos e não perderem, né? No Facebook também você não perde informação, né? Exatamente. O WhatsApp perde história. Porque o WhatsApp é como se fosse aqui, a gente está aqui conversando, então a gente fala de uma coisa, fala de outra, né? Uma coisa bem dinâmica, como se fosse um bate-papo mesmo. Sim. Já o Facebook, a comunidade no Facebook, ela
ela é diferente, né? Então fica mais fácil para as pessoas consultarem, para ter um histórico ali do que aconteceu, para a gente avisar também do Zoom com a Bia, né? Que são os encontros quinzenais, que eu faço uma avaliação, né? A gente faz enfim, uma enquete com vocês, com as mães, para escolher uma criança para ter o raio-x feito. Então, fica Ah, é mais fácil a bem comunicação lá. legal. Eu vi essa do raio-x. Muito legal. É. E é bom ver, assim, né, que tem outras mães que estão passando pela mesma coisa. Né? Que agora a pia da minha casa, ela é só potinhos, assim, né? Potinhos Ai, quero ver. etiquetados. Tira uma foto depois, Stephanie, me manda. Mona. Potinhos etiquetados, né, com os pozinhos mágicos da bruxa. E aí a gente só vai fazendo as misturinhas. É muito legal. Muito bom, muito bom. E eu ia te perguntar alguma coisa, calma aí. Alguém tem alguma dúvida, gente, para a Stephanie? Aproveitem aí, porque eu ia fazer uma pergunta, mas me fugiu aqui da minha mente. Alguém perguntou aqui de leite de soja, que a criança é alérgica à soja, o que poderia substituir? Leite, qualquer outro leite vegetal. Pode ser leite de aveia, leite de amêndoa, leite de castanha de caju, né? Qualquer leite vegetal você pode usar no lugar da soja. Eu também não gosto de soja, até porque no Brasil, a soja, grande parte da soja é transgênica, assim como o milho. Então, milho e soja no Brasil, eles são produzidos majoritariamente para produção agropecuária, então para alimentar gado. E por isso grande parte é transgênica. Então, a recomendação que eu dou para vocês, se for consumir alguma coisa que leve soja ou milho, tem que ser orgânico. Nada mais precisa ser orgânico, mas pelo menos milho e soja, porque é bem complicado você dar um alimento transgênico para uma criança. Os alimentos, qualquer substância, o que é maléfico, né? O que a gente sabe que faz mal para a saúde, o que faz mal para um adulto, para uma criança faz muito mais mal. Por quê? Porque a criança ela está numa fase da vida que é construção de tecido. Ela tá Imagina um edifício. Quando eu não sou engenheira, não sou arquiteta, mas aqui eu moro no Rio de Janeiro, tem bastante especulação imobiliária, muito prédio subindo. Então, quando você vê um prédio subindo, você percebe que eles fazem primeiro o quê? As fundações, os pilares. Eles cavam um buraco, botam ali os pilares e depois vai subindo o prédio. Então, são aqueles pilares que mantêm aquele prédio ali. Pode vir chuva, pode vir vento, né? Tempestade, que o prédio não vai desmoronar. Então, a infância é essa fase de construção desses pilares, da fundação do prédio. O resto da vida, adolescência, a vida adulta, a última fase da vida, quando a gente, né, os idosos, isso tudo é um trabalho de manutenção. A qualidade da nossa saúde hoje, eu tenho 40 anos, então a minha saúde hoje, ela é muito mais um reflexo do que foi a minha infância, do que é hoje a minha vida, né? Do que eu faço. Porque é na infância que a gente constrói os pilares. Isso não sou eu que estou falando, não. É pesquisa moderna, ciência moderna. A Ayurveda fala isso há 5 mil anos, mas hoje a gente já tem muita pesquisa moderna falando a mesma coisa. Inclusive, tem um livro aqui meu, que é de um médico norte-americano, que ele faz menção a uma pesquisa. Eles descobriram o seguinte, olhem só que interessante. A alimentação que você dá para uma criança até ela completar 10 anos de idade é mais importante na vida adulta dela, quando ela tiver 30, 40 anos, em termos de favorecer ou não a saúde dela aos 30, 40 anos, do que a alimentação que ela vai ter aos 30, 40 anos. Então, eles descobriram que a alimentação que a gente dá para uma criança até 10 anos de idade, ela impacta positiva ou negativamente, a depender de qual alimentação você está dando, a chance da sua criança ter doenças, as doenças que mais matam hoje no mundo. Quais são as doenças que mais matam hoje no mundo? Câncer, doenças autoimunes, doenças cardiovasculares. Então, é muito importante a alimentação. Muito, muito, muito. Porque é o que a criança come, a gente se alimenta o tempo inteiro, né? A criança come o tempo todo. E ela está construindo ali os pilares. Então, o que é nocivo para a saúde, de um modo geral, para uma criança é muito mais. Muito mais. Porque ela está numa fase de construção de tecido. A velocidade com que as células de uma criança se multiplicam é muito maior do que no corpo de um adulto, né? E quanto menor é a criança, mais isso é importante. Então, é bem sério o que a gente está falando. E o que eu aprendi também com vocês é esse respeito ao processo digestivo.
né? Então, eu era daquelas mães que tá doente, aí que você quer forçar a criança a comer, né? Então, e que liberdade eu passar a respeitar o apetite dos meus filhos, porque agora não tem mais guerra, sabe? Aquela coisa de tipo, você tem que comer, come, não sei o que, blá, blá. Cara, tirou um peso assim nas minhas costas. Eu falei, tá com fome, filha? Quer comer? Ah, não quero. Tá bem, tá tudo ótimo, tá tudo certo. Porque quando eles estão bem, quando eles estão saudáveis, eles sentem fome e eles comem pra caramba. É o tempo inteiro. Mãe, o que tem pra comer? Mãe, o que eu posso comer? Então, se a criança não está querendo comer, é porque tem alguma coisa errada, né? E que a gente tem que respeitar esse processo digestivo. Então, uma das coisas assim, também que eu mudei comportamento, assim, e tem sido muito bom. Muito bacana, Stephanie, porque senão, se a gente força a criança a comer, sabe o que a gente está falando para a criança, assim, indiretamente? Olha, não ouça o seu corpo, né? O seu corpo não sabe. Porque se a criança está sentindo saciedade, ou se ela está sem apetite, e está manifestando isso para a gente, dizendo que ela não quer comer mais, ou que ela não quer comer naquela hora, ela está ouvindo o corpo dela. E aí a gente, ao forçar a criança a comer, a gente está falando para ela, né? Olha, não importa o que seu corpo está te dizendo, você vai comer isso aqui. E isso é muito forte no nosso subconsciente. A gente pode não lembrar desses registros. Mas eu não sei se é porque a humanidade já passou por muitas guerras, por muitos momentos de escassez de alimento, mas a gente tem isso, né? Essas expressões, saco vazio não para em pé, tem que comer para ficar forte, tem que comer para ficar bom. Então isso está muito enraizado na gente, muito, né? E tem uma situação como essa que a Stephanie relatou, que eu estava na casa de uns amigos, a criança gripada, uma virose, e eles forçando a criança a comer, e era assim, melão, né? Que aí você, além de forçar a criança a comer, dá uma comida inadequada para a situação, né? Porque um melão no verão, se a criança está saudável, ok, mas era um melão no inverno, com a criança toda melecada, cheia de meleca, nariz entupido. Então, assim, o negócio vai complicando. Então, essa questão da capacidade digestiva é bem importante. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo desses dias, nas aulas da semana que vem. Eu sempre falo, né? Que isso também é uma virada de chave quando a gente entende esse conceito, né? De que a criança não é o que ela come, a criança é o que ela digere, o que ela consegue digerir. E como saber que ela vai conseguir digerir bem? Respeitando o apetite. O apetite é o principal sinal de que a sua criança dá, de que o corpo dela está pronto para receber um alimento. Então, quando a criança adoece e ela fala que não está com fome, respeita. Teve uma vez, esse ano, o Vicente pegou alguma virose, algum resfriado, foi assim, uma coisa de um dia. Mas ele ficou um dia sem comer nada, ele não queria comer nada. E tudo bem. E aí fui dando assim, um pouquinho de chazinho para ele bebericar, mas às vezes a criança não tolera nem água, nem líquido. E claro, é uma criança maior, né? Meu filho já está com 8 anos. Quando a criança é menor, você tem que ter um olhar bem mais atento para isso, mas sempre respeitando o apetite da criança. E você, como a Stephanie falou, dá essa liberdade e depois que você passa por isso, você ganha essa confiança também, né? Porque eu acho que muitas mães no início têm medo, porque como é tão forte essa coisa de que saco vazio não para em pé, tem que comer para ficar forte. As mães têm medo, algumas, né? Mas depois que você experimenta isso e vê a criança se recuperando muito mais rápido, porque o que acontece? Quando a criança adoece, a digestão dela diminui. Por isso que ela tem menos apetite. Se você respeita isso e dá para a criança uma alimentação muito leve para a digestão dela, na medida do que ela consegue ingerir, você dá espaço para que essa capacidade digestiva aumente, né? Então você estimula a capacidade digestiva, e é essa capacidade digestiva estimulada, aumentada, que vai trazer a cura para a criança. Ela que vai matar a doença, né? Então, é por isso que a criança se recupera muito mais rápido. Quando você começa a implementar esse tipo de cuidado. É impressionante. Aí que você junta isso com as ervas e as especiarias, aí... São os pilares, né? Se você juntar Pilares. tudo, aí, cara, dá certo. É isso que eu tenho ficado mais maravilhada, assim.
E é uma coisa bem de imediato, assim, não é que demora muito, você já começa a ver resultado, porque o corpo, ele constantemente está tentando se equilibrar, né? Então você já consegue ver Isso. resultado. Não, e você tem 2 meses de farmácia natural, e olha quanto resultado você já viu, né? É muito incrível mesmo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui para Stephanie, para gente. Estão perguntando de própolis. O Ayurveda não usa própolis, gente. Ele não faz referência a própolis. Oi, Jéssica, boa noite. A Jéssica é mãe lá do Farmacinha também. Ui, suco integral é saudável? É saudável. Agora, suco fresco, né, suco de fruta, é considerado um alimento pesado para a digestão. Então, a Ayurveda, ele adora classificar as coisas, os alimentos. E uma das formas do Ayurveda classificar os alimentos é se o alimento é leve ou pesado para a digestão. Isso é bem interessante, a gente vai aguçando o nosso conhecimento nisso e vai ficando cada vez mais afiada. E aí o suco fresco é um alimento considerado pesado para a digestão. O suco fresco, na verdade, é uma das preparações terapêuticas da farmácia natural, que a gente pode fazer a partir do gengibre, a partir das ervas e também de frutas. Então, o suco fresco é algo para a gente oferecer para a criança em pequenas quantidades, dependendo da capacidade digestiva dela. Não é algo para tomar em grande quantidade, como a gente está acostumado muitas vezes, né? E nem uma coisa contínua todo dia, sabe? É Tem que que observar a capacidade eu vejo digestiva. assim por mim, né, dos meus filhos. Eu dava muito suco de uva integral, substituindo a necessidade de beber líquidos, né, água. Uhum. E aí comprava muito suco de uva mesmo integral para eles. Eles tomavam tipo de café da manhã, aí no almoço e tomava na janta também. Então eu passei a diminuir e a diluir com água, né? Então agora Uhum. eles estão tomando mais ralinho e também não tô dando o tempo inteiro, não. É só, tipo, bem esporádico. Exatamente. Então, assim, água. Isso mesmo. Bebe água que tá tudo certo. Chazinho. Amanhã, na aula amanhã do Beabá da Mama, gente, às 10 da manhã, eu vou falar justamente sobre isso. O que dá para a criança quando ela adoece? De alimento, né? Porque isso é uma pergunta essa pergunta, na verdade, surgiu lá na comunidade de farmácia natural. E aí eu falei, tá, vou dar uma aula sobre isso. Então, amanhã às 10 a gente vai falar sobre isso, esse ponto que a Stephanie trouxe. Porque o Ayurveda, ele dá uma listinha de alimentos que são saudáveis para a criança, quando ela está saudável, fazer uso de forma contínua. Mas é uma lista pequena que a gente poderia dar de forma contínua para a criança sem ter problema. O resto você tem que variar, sabe? Você ficar dando a mesma coisa toda hora pode ser o alimento mais saudável do mundo, mas vai trazer algum probleminha em algum momento, se não for o alimento apropriado. Stephanie, estão perguntando aqui para você, olha, o que você envia de lanche para as crianças? O que elas levam na lancheira? Ó, primeiro que o Ricardo ensinou um monte de coisa lá no curso do Vicente. Mas eu tenho feito mais muitas pastinhas para comer com um pãozinho. Então, antes eu mandava muito com requeijão. Eles consumiam muito requeijão de mercado. Aí eu aprendi a fazer o requeijão caseiro, né? Parei de comprar o de mercado, mas comprava o leite de vaca de saquinho e fazia o próprio requeijão. E achava que tava, estou arrasando. E aí, então agora, eu praticamente não compro mais leite de vaca, gente, na minha casa. Antes era uma caixinha de leite por dia, porque são 2 crianças. E não tô mais comprando. Então, o que eu tenho feito? Pastinha de grão de bico, que é o hummus. Pastinha de berinjela, que é o baba ganoush, e fica uma delícia. Com resíduo da amêndoa, então eu aprendi a fazer o leite vegetal da amêndoa. E aí sobra o resíduo, eu bato com limão, azeite, um pouquinho de pimenta preta, sal, e aí vira uma pastinha deliciosa para você comer. É uma delícia. Então, o que eu mando de lanche? Sempre alguma fruta, mando bolachinhas que eu mesmo tenho feito, então sobrou amêndoa, eu estou fazendo uns cookiezinhos também que eles adoraram. Fica muito bom. Substituindo, né? Aprendendo um monte de coisa com vocês. Estão substituindo o açúcar branco por açúcar mascavo. Que mais que eu mando para eles? Eu vou trocando, assim, cada dia eu vou variando. Mas de leite,
A gente só tem consumido mesmo os leites vegetais. O que mais? Acho que é isso, assim. Tem mais coisas, né? Ah, o pão de queijo. A gente tá fazendo pão de beijo. Que o Ricardo ensinou. O pão de beijo que o Ricardo ensinou. Muito bom. E mais. Esses dias a gente queria comer um docinho, daí eu fiz aquele brigadeiro com inhame, que ficou maravilhoso, sensacional. Muito bom mesmo. Ai, que bom, Stephanie. Cada dia eu vou fazendo coisinhas a mais. Gente, o Ricardo, ele foi desenvolvendo tanta receita, e é incrível, porque assim, isso é que a Stephanie falou, né? Brigadeiro à base de inhame. E aí você come, você não acredita que leva inhame, né, na receita. É impressionante. E aqui em casa a gente recebe muitas crianças, amigos do Vicente da escola, os cursos que a gente ensina para criança aqui no Rio, né? O Arte Excel. E aí a gente faz algumas dessas receitas com as crianças, elas fazem juntas. E às vezes tem crianças que são super seletivas, muito seletivas, que não comem nada. E a criança adora, ama, né? Então, assim, é impressionante. O pão de beijo, por exemplo, você pode fazer com inhame, você pode fazer com batata baroa. Então, é uma forma da criança estar comendo aquele tubérculo, que é super saudável, de uma forma diferente, apresentado de forma diferente. É muito legal. Então, perguntando aqui o chá da imunidade. O chá da imunidade a gente ensinou hoje na mini aula de gripes e resfriados, está aqui no Instagram. Então, vocês podem dar uma olhada lá, tá bom? Guacamole, uma coisa que eu tenho feito também, eles gostam muito de abacate. E aí eu parei de fazer as vitaminas com leite, né? Que era quase todo dia. Era vitamina de abacate com banana e leite de vaca. Estou substituindo. Então, continuo fazendo, mas dou com leite vegetal, né? Mas eu faço a pastinha, né? De guacamole, passo no pãozinho para eles comerem, eles gostam. Sim. Enfim, bacana. Vicente também ama. A Lucimara está falando aqui, meu filho de 6 anos vive doente, com crise de sinusite, alergias, toma muito medicamento, melhora uma semana e depois volta, tudo de novo. Já não sei o que fazer. Vem para o farmacinha, Lucimara. Isso que eu ia te perguntar, você achou caro o curso, Stephanie? E queria que você também, você tem alguma mensagem para as mães que ainda não são do Farmácia Natural? Eu participei do desafio, né? Enquanto eu fui participando, eu falei, gente, esse curso vai ser caro. Pensei comigo, esse curso vai ser caro. Eu já fui me preparando psicologicamente, mas eu tava ficando tão, assim, encantada com o relato das mães, que eu falei, o preço que for, eu vou dar um jeito. Eu vou parcelar e vou dar um jeito de comprar. E aí, quando eu vi o valor, eu falei, meu, tranquilo. Achei muito tranquilo mesmo. E aí, depois que você começa a ver os resultados, putz, aí o preço mesmo virou muito pequeno, assim. Vocês fazem realmente por amor. E o ganho que a gente tem é um mês de farmácia, né? Exatamente. Para quem não sabe, gente, o Farmácia Natural hoje, ele custa R$ 447, porque o curso Farmácia Natural, ele tem inscrições abertas sempre, porque a gente, né, é um curso que você não pode abrir de tempo em tempo, porque ele é como hospital, farmácia, tem que estar sempre disponível. Então, ele é R$ 447, é o preço dele normal. E aí, de tempo em tempo, a gente faz algumas promoções, como foi o que a Stephanie participou. E aí a gente, né, faz uma coisa assim, cada vez a gente tem uma ideia diferente. Por exemplo, no da Stephanie, foi junto o que o Vicente come, com farmácia natural, por um preço reduzido. Então... Eu fui uma das primeiras, tá? Hã? Eu fui uma das primeiras que ganhou lá. A gente... Não, e foi assim, 2 minutos, eu não lembro se a gente botou as 50 primeiras e iam ganhar o que o Vicente come, mas eu lembro que foi assim, em 2 minutos já tinha um número de mães que a gente tinha colocado. Mas enfim, então de tempo em tempo a gente faz esse desafio para dar aquele empurrãozinho para quem ainda não conhece, para que vocês experimentem farmácia natural de forma gratuita, vejam resultados e aí decidam no final dessa jornada se vocês querem entrar nessa comunidade de mães, já são mais de 500 mães no Farmácia Natural,
ou se querem continuar, né, com o que vocês aprenderam aqui no desafio e seguir a trajetória de vocês. Então, esperem. A minha dica para vocês é: as inscrições para o Farmácia estão abertas, mas se eu fosse você, eu esperaria até sexta-feira, dia 1º de setembro, quando eu vou falar com vocês sobre as condições especiais dessa promoção edição primavera. Então, a primavera está chegando aí, em setembro, né? E a gente sabe que quando troca a estação, é aquele momento desafiador para a saúde das crianças, para a saúde de todo mundo. A imunidade dá uma rateada, é bem comum a gente ficar mais doente, gripado, ou enfim, o que for o desequilíbrio. Quando troca a estação, a Ayurveda explica por que isso acontece, tanto que eu sempre dou uma aula específica de estação, quem entrar na comunidade Farmacinha Natural, tem lá os cuidados para cada estação do ano. E então agora, aproveitando que a gente vai entrar na primavera, para que a gente evite, né, para que as crianças não adoeçam, evitem as doenças da primavera, conjuntivite, rinite, sinusite, essas alergias todas. Então a gente vai fazer uma promoção especial. Então você já sabe que vai ter uma condição especial, melhor do que a que tem hoje, disponível no Farmácia Natural. Por isso que eu estou falando para vocês, esperem até o dia 1º, que eu vou explicar como é que vai ser. Tá bom? E como a Stephanie falou, né? O curso hoje é R$ 447. É quase que um mês da farmácia para quem está nessa situação de usar muito a farmácia, que é a maioria das mães, né? Que vem pedir minha ajuda. Então, em um mês de farmácia você já pagou, já ficou kit. Sim. Né? E dá para parcelar, né? Assim, fica bem acessível mesmo. E aí, o meu recado, assim, tipo, para as mães permitam-se o benefício da dúvida, sabe? Tudo que a gente precisa mudar sempre gera dúvidas. Será que vai valer a pena mesmo e tal? Mas você não consegue colher os benefícios se você não der uma chance. Então, eu tô aqui, vim hoje conversar com vocês. A Bia fez o convite, mas porque eu queria realmente que outras mães vivessem isso que a gente tem vivido, essa transformação dentro da minha casa. E que vale a pena, vale muito a pena mesmo. Tá mudando a vida dos meus filhos, mas também dentro de casa, das pessoas que convivem com a gente. Eu tenho falado mais, então eu trabalho, né, com fitoterapia, e eu tenho falado muito disso. Esses dias eu marquei você, porque eu entrei no assunto, sabe? Então eu tenho levado também esses conhecimentos que eu estou adquirindo para outras pessoas. E, gente, vale a pena, confio, o negócio é rápido, é uma transformação muito positiva. Muito legal. Muito bom, Stephanie. Então, olha, gente, fique aí. Vamos terminar essa live com essa mensagem da Stephanie. Espero que anime vocês a participarem do desafio e no final entrarem na comunidade Farmácia Natural. Eu vou estar lá, Stephanie está lá e mais centenas de mães para apoiar vocês, para a gente formar essa comunidade, essa rede de apoio, né, tão importante. E ter crianças saudáveis de verdade, né? Porque uma criança que vive à base de pelo menos 5, 6, 7 medicamentos não está saudável, né? Então vamos mudar esse jogo. Vamos mudar esse jogo. Criança saudável é criança livre de remédios. Tá? E eu estou aqui disponível para ajudar vocês. Então, Stephanie, muito obrigada por disponibilizar seu tempo para compartilhar aqui com as mães como é que está sendo a sua experiência. Sim, recente, mas assim, eu que agradeço, é um prazer, sempre um prazer poder conversar com vocês e compartilhar. Vamos ser felizes, gente, todo mundo merece crianças saudáveis, por favor. Isso aí. E conta comigo, Stephanie, o que você precisar, tá, eu e o Ricardo estamos aqui para ajudar vocês, tá? Obrigada. Um beijo muito grande. Boa noite, gente. Fiquem bem. Eu vou encerrar então a live e a gente se encontra amanhã. Então, às 8 horas da manhã, amanhã vai sair uma mini aula sobre dor de garganta, amidalite. Então, cuidados para dor de garganta. Não perca amanhã. Às 10 da manhã tem aula no YouTube. Aula no YouTube, 10 horas da manhã, sobre o que dá de comida para a criança quando ela adoece, de acordo com a Ayurveda. Então, quais são as orientações que a Ayurveda dá para a gente? Do que oferecer de alimento para a criança quando ela adoece. Vocês viram aí o relato da Stephanie, o quanto que isso é importante, tá? A Stephanie, a primeira mãe que eu converso, que traz essa história muito
interessante de que ela já implementava as ervas, as especiarias, já usava com as crianças dela, mas não via resultado antes de entrar no Farmácia Natural. Por que ela não via resultado? Ela falou, porque ela não tinha os outros pilares do método, ela não sabia a importância desses cuidados com a alimentação, com a rotina. Então, são tão importantes quanto as ervas e as especiarias. E amanhã a gente vai falar bem focado sobre essa questão do alimento, tá? Quando a criança está doente. Depois, às 2 da tarde, tem live Farmácia Natural, especial sobre dor de garganta, amidalite. E às 8 da noite tem live Criança à Prova de Doenças, com mais uma mãe, que é da comunidade Farmácia Natural, que vai compartilhar com vocês o relato delas, como a Stephanie fez hoje. Tá bom? Então, gente, amanhã é super overdose de Bia e Vicente Farmácia Natural. Ao final desse período, ou vocês vão me amar ou vocês vão me odiar. Não vão aguentar mais ver minha cara, minha voz, ouvir minha voz. Mas eu espero que vocês acabem esse período me amando, gostando mais de mim. Tá? Eu estou aqui disponível para vocês, para apoiar vocês e as crianças de vocês. Então, até amanhã. Dúvidas que tenham ficado, que eu não tenha respondido, eu vou abrir caixinha de pergunta todo dia, vou responder o máximo que for possível. Mas é claro que eu não sei se eu vou dar conta de tudo aqui pelo Instagram, mas saibam que eu me esforço para responder o máximo possível. Tá legal? Então, um beijo muito grande, boa noite, durmam bem, bom descanso para todas vocês. E amanhã às 8 da manhã, horário de Brasília, mini aula no ar aqui no Instagram. Um beijo grande, fiquem bem. Tchau, tchau.